Bom dia a todos, todas, todes. Por costume, né, a gente fala gurias, né, que o programa é voltado para mulheres cis e trans e pessoas do grupo LGBTQIAP+. Me perdoem se eu não falar sempre no pronome neutro, né, que por costume, às vezes, na empolgação, a gente fala ali pelo feminino. Mas sintam-se todas acolhidas e atendidas e me perdoe se eu falar guria, né? Como eu sou do sul aqui, o guria tá sempre na minha boca, né? Então, vamos lá. Então, bom dia, né? Bom demais ver vocês por aqui. Vamos dar início à nossa jornada de estudos. Eu vi que o grupo tá bem empolvoroso lá, vocês estão conversando bastante. E isso é bem legal, né? Porque o que a gente vai ver aqui na trilha não é assim, nossa, que novidade, né? O conteúdo vocês vão encontrar em outros cursos. O que diferencia o nosso dos outros é esse acolhimento, né, que umas pessoas têm com as outras. A nossa mentoria ao vivo também, que a gente consegue conversar aqui, trocar uma ideia, né? Eu cuido de 4 trilhas, então me perdoem se às vezes eu não respondo, se eu não responder de pronto ali para vocês. E sempre que vocês pedirem minha ajuda ou mandarem o WhatsApp para aquele WhatsApp da Scoditec, sempre digam, sou tal, né? Coloque o nome de vocês, o e-mail e a trilha que vocês estão, porque são 4 trilhas me chamando e aí a gente perde um pouco de tempo ali, né? Tem que perguntar, pedir o e-mail, pedir de que trilha é, né? Só para eu me situar e poder dar a informação correta para vocês. Mas bom já ver que vocês estão, né, naquela interação ali, já criando o grupo do Discord. Eu não participo muito daquele grupo de Whats, né? Mas eu estou sempre dando uma olhada ali no que vocês estão conversando. Então, isso é muito legal também, indicação de outros cursos, né? Para quem consegue fazer, falar das suas experiências. Achei legal a ideia também de criar o Discord ali para ter um grupo só de estudos, né? Para vocês falarem só de estudos lá. Porque daí na trilha ali tem muitas informações, né? Talvez algumas pessoas estejam se orientando só pelo grupo, vai ficar difícil encontrar informação ali, né? Com tantas mensagens. Mas aí vocês vão se adaptando, né? Vocês vão vendo qual é o melhor jeito de vocês se organizarem aí. Então, na nossa aula inaugural, né, a gente passou algumas informações. Vou relembrar algumas hoje aqui de novo. Então, hoje começa a nossa trilha de fronte. A nossa trilha de fronte são 4 trilhas, né? Trilha 1, a trilha 2, 3 e 4. Para passar para a trilha 2, tem que entregar o projetinho no final, que eu já vou explicar qual é também. Para a trilha 2, a mesma coisa, a 3 a mesma coisa, a 4 a mesma coisa, tá? Todas as trilhas têm um pequeno onboarding no início, então lá no segundo semestre, quando vocês iniciarem de novo, vai ter uma semaninha de onboarding, né? Para a gente conseguir organizar tudo nos seus lugares. E amanhã é para começar a trilha de IA também, né? Como a Monique combinou, para quem também vai fazer IA. Caso alguém queira ficar só no front, me avise naquele WhatsApp também que, né? Aí eu tiro a pessoa lá de IA, se por acaso eu estiver lá. Ah, Rafa, tô vendo que tá aparecendo a trilha de IA aqui para mim, mas eu não quero fazer IA. Me manda, né, o nome, o e-mail, explicando a situação que eu ajusto, tá? Para a gente deixar tudo ajustadinho. Mesma coisa quem está no front e no IA e quer fazer só IA, né? Fala lá para mim também que eu faço o mesmo ajuste. Bom, então lá na aula inaugural foi falado que eu já liberei uma tarefa, né, da trilha 1, para vocês já irem fazendo, né? Que vocês queriam tarefas, muitas tarefas, e para a gente também já começar. Vai funcionar assim: toda semana a gente vai ter essa mentoria. Eu vou deixar o material de estudos para vocês no Moodle, né? Eu vou liberar o material de estudos e uma tarefa. A tarefa não necessariamente vai ser entregue, né? Vai precisar de entrega. Algumas tarefas é só para a organização de vocês e para vocês estudarem, tá? Então, sempre a gente vai comentar e vocês vão ver a tarefinha lá no Moodle, né? Então, vai acabar essa mentoria de hoje
eu vou ajustar o Moodle, vou colocar a gravação também dessa mentoria na plataforma, com link para o nosso canal do YouTube. Não sei se vocês viram, mas a gente tem o nosso canal, né, que tem todas as mentorias dos semestres anteriores lá também, e também terá essas dessa trilha, né, separada por playlists. Então a trilha 1 vai ter a playlist lá da trilha 1 do semestre 2024-2, para vocês já se saberem, né, aonde vocês têm que ir. Mas sempre vai estar no Moodle lá, né? Como eu falei na mentoria, todas as informações sempre estarão no Moodle. Então, sempre se orientem lá pelo Moodle que dá tudo certo, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Para a gente começar? Não? Então, bom demais ver vocês por aqui. Eu já me apresentei lá na aula inaugural, né? Me chamo Rafaela Paganotto, apesar de estar parecendo Francisco Felinto ali na fotinho, mas eu sou a Rafaela. Eu estou usando o login do Francisco, né? Não consegui configurar o meu, só para esclarecer, né? Caso alguém entre depois, mas tá Francisco lá. Não, mas é isso mesmo. Como eu disse, eu já fui, né, uma descodificada, eu fiz parte da primeira turma das descodificadas. Então, o legal do programa também tem isso, né? Que pessoas que já participaram participem do programa, né? E continuem semeando aí esse conhecimento que a gente que a gente vai ter aqui nas trilhas, né? Ajudando outras pessoas também a se desenvolverem, no sentido de incentivar ou de falar sobre a área, ou de indicar cursos, ou de repente de vir fazer uma mentoria aqui para gente, né? Falar da sua experiência. Então, assim, a gente quer criar uma grande comunidade, a gente não quer perder o vínculo, né? Claro que eu sei que muitas coisas acontecem nesse decorrer aí de 2 anos. Algumas pessoas precisam parar, ah, outras não se identificam com a área, né? Bah, eu fiz ali um pouco, mas eu vi que não é para mim. E tudo bem, né? E assim por diante. Aí eu ainda sou uma descodificada, eu gosto de dizer que eu sou, né? Porque mesmo fazendo a mesma trilha de novo, né? Eu já fiz essa trilha 3, 4 vezes. Eu sempre aprendo alguma coisa, porque são pessoas diferentes, né? Então, isso que é legal, essa troca. Então, cada pessoa é única, né? Então, sempre traz experiências novas ou dicas, né? Olha só, tem isso aqui que a gente pode ver também. Então, a troca é comigo também, não só entre vocês, né? Eu também aprendo a cada dia junto com vocês. A Gabriela, ela pode repetir as trilhas? Sim. Se por acaso tu começou a fazer a trilha por algum problema, né, de saúde, familiar, de trabalho, não conseguiu concluir, aí a inscrição é automática no semestre que vem, não precisa fazer inscrição de novo. A gente faz o levantamento no final lá, quem finalizou e quem não finalizou, e quem não finalizou vai ser ofertada de novo a possibilidade de fazer a trilha de novo, tá? Se podemos assistir de novo no futuro, sim, vai ficar lá no canal do YouTube, sempre, os vídeos, tá? Já tem vídeos bem antigos lá. Até eu no início lá, começando, toda estranha, né? Porque quando a gente começa uma coisa nova. Apesar de eu ter experiência, eu sou professora já há 15 anos em curso técnico de informática, né? Na minha escola é sempre novo, assim, as borboletinhas no estômago sempre estão ali, né? Sempre quando a gente começa um desafio novo. Ela tá gostando do curso, até conseguiu um trabalho voluntário. Que legal. Viu? Eu convenci meu parente que ele queria fazer no site. Então, isso é legal também, né? A primeira proposta, agora a gente vai comentar aqui na passagem dos slides, já ir passando aqui. Então, né, sou formada e pós-graduada na área de tecnologia, só para terminar minha apresentação. Sou formada em ciência da computação e graduada e pós-graduada em web design e desenvolvimento web. Eu gostei da parte de front, né? A gente vai falar isso aqui, que a gente tem a parte de front e a parte de back-end, né? Na trilha 1 e 2, vocês vão ver mais front. Na trilha 3 e 4, vocês já vão conhecer o back, né?
que o back-end seria a parte completa do site, né? A gente agora começa a desenvolver o visual, né? O que que as outras pessoas vão ver. E na 13 e na 4 a gente começa a desenvolver as funcionalidades, né? Criar um banco de dados, armazenar informações. Então tem todo esse caminho aí para a gente percorrer. E aí, nessa tarefa do Google Sites, né, que já foi proposta para vocês podem pensar, será que tem algum amigo que tem um negócio que quer desenvolver uma página? Será que eu tenho alguém da família que tem um negócio? Ou, né, eu tenho alguém da família que tem um negócio que de repente eu poderia criar um site para ela fazer propaganda do seu negócio, né? Para esqueci a palavra bonita agora, mas assim, para fazer ah, publicações, né? Esqueci a palavra chave, mas enfim. E porque depois, no final dessa trilha, publicidade. Isso, obrigado. Essa era a palavra que eu estava procurando. Fazer publicidade, né, no negócio, ou de repente tu, sei lá, tu faz docinho para vender, tu pode criar uma página para os teus doces, salgados, comida, roupa, bijuteria, uma infinidade de coisas aí, né? O marketing, isso aí, Tamara, fazer um marketing. Então, como é que a gente vai começar a fazer tudo isso, né? Aqui na trilha um. Nessa trilha um serão vistos os conceitos iniciais das tecnologias que são básicas para o início do desenvolvimento web, que são HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript. A gente fala bem pouco de JavaScript na trilha um. Podemos entrar nas trilhas fora de front no ano que vem, vocês podem entrar até agora, se vocês tiverem tempo, vocês podem fazer as trilhas concomitantemente, né? As duas ao mesmo tempo, só que vai demandar tempo, então aí tu tem que ver a tua organização para ver se consegue. E o que que são então essas três, né? Essas três coisas que a gente vai ver. Então, por que essas, né? Por que a gente vai começar vendo essas? Essas tecnologias são usadas para a criação da maioria dos sites que vemos e acessamos na internet. Mas qual a vantagem de criar um site do zero, né? Se a gente olhar por aí, a gente tem essa plataforma no code que vocês viram agora, que ela também deixa a gente introduzir um pouquinho de código se a gente quiser criar alguma funcionalidade que o Google Sites, por exemplo, ali não tem. No material vocês viram, né, que a gente tem outras, tem a Wix, Site 123, tem outras plataformas, né, para fazer sites no code. Como o Gmail é mais fácil, digamos assim, a gente optou pelo Google Sites. Até porque eles têm o fórum, vocês viram que tem a documentação, lá no material tem o link da documentação, né? Eu tô vendo o chat rolando aqui, mas aí depois eu dou uma olhada no chat para responder tudo junto, tá, Gris? Só para eu continuar falando aqui. Então, no Google Sites, tem um link, né, um tutorial que explica, tem vários vídeos na internet também, porque aqui a gente quer que vocês desenvolvam um aprendizado autônomo. A gente não quer que vocês esperem só pelo que eu vou falar na mentoria, né? Comentei isso lá na aula inaugural também. A gente vai dar as coisas para vocês e vocês vão aprender a buscar, né, essas informações. Vocês vão aprender a se autodesenvolverem, né? Não precisando esperar. Claro, eu vou estar aqui, eu vou dar. Por isso que é mentoria, não é aula, né? Eu vou orientar vocês e cada uma vai correr aí atrás do conhecimento, né? Porque a gente tem muita informação na internet hoje em dia. Nossa, na minha época, né? Eu tenho 48. Era muito difícil a gente estudar. A gente só tinha livros físicos, poucos livros. A gente não tinha essa facilidade da internet que temos hoje em dia, né? Essa quantidade de conteúdos, de cursos, gratuitos e pagos, né? Na palma da mão, porque a gente não precisa nem ter um computador para procurar informação, a gente tem o celular, né? Então, a qualquer momento a gente pode buscar por informação alguma coisa ali. Então, nessa era, ainda mais agora com a vinda da inteligência artificial, né? Vai ter a trilha aí para vocês, para quem for fazer ver, vocês vão ter que aprender, né? A buscar por conhecimento, porque tá tudo mudando, né? Não é mais como era quando a gente era.
mais jovem, né? Porque a gente é jovem ainda, quando a gente era mais jovem, né? Então, isso que a gente quer, que vocês aprendam a buscar informação. Ah, não estou conseguindo fazer isso aqui. Ah, mas peraí, tem o tutorial lá, né? Tem o tutorial do Google Sites, mas não achei muito claro o que está escrito lá. Vou procurar um vídeo no YouTube. Aí como é que vai procurar? Faz a pergunta direta lá, né? Como fazer tal coisa lá no Google Sites. Se não conseguiu encontrar a resposta correta lá, vai para a inteligência artificial, faz a mesma pergunta na inteligência artificial, como fazer tal coisa. Porque o bom da inteligência é que a gente pode bater um papo com ela, né? A gente pode ir questionando e ela vai respondendo, respondendo até a gente conseguir achar a informação que a gente quer, né? E é dessa forma que a gente tem que usar a IA, não pedindo para ela fazer as coisas para a gente, mas usando ela como uma ferramenta para estudo também, né? Então, por isso que a vantagem de criar um site do zero, né? Daí a gente tem também o WordPress, né? Que dá uma estrutura toda pronta, tem vários plugins. E também temos a opção de criar do zero. Quando a gente cria alguma coisa do zero, a gente tem total controle sobre tudo, né? O código é mais leve também, porque não vai ter a questão dos plugins e tal. E tu consegue mudar da forma que tu quiser. Vocês viram, né? No Google Sites ali, por exemplo, ele tem a estrutura dele. Se tu quisesse mudar alguma coisa ali, mas eu não gostei daquilo ali naquele lugar ali, eu queria botar mais pro lado, por exemplo. Às vezes as plataformas no code, elas não deixam, né? Porque elas têm um modelo pré-pronto ali. Então, essa é a vantagem da gente usar um código do zero. O que que faz cada uma, então, né, dessas tecnologias? O HTML, que é muito importante, tem gente que acha que é simples, né? É simples, mas assim, o navegador, quando ele vai renderizar o site, ele não vai olhar para o CSS, ele não vai olhar para o JavaScript, ele vai olhar primeiramente para o HTML. Ele vai estruturar, né? Ele vai desenhar o site no navegador, quando a gente carrega o site, através do HTML. Então, é muito importante a gente saber estruturar bem o HTML. Por que que eu estou falando de estruturar? Porque o HTML vai fazer a estrutura da nossa página. A gente vai dividir aquela página em branco do navegador em pedacinhos. E nesses pedacinhos a gente vai colocar as coisas dentro depois. Então, por isso que aqui o HTML está representado como esqueleto, né? Como se fosse a estrutura. Pensem numa sala, né, vazia, e aí a gente vai colocar todos os móveis dentro. Isso seria o HTML. Com o CSS, a gente vai dar a beleza, né? A gente vai fazer o posicionamento, a gente vai colocar cores, bordas, espaçamento entre as coisas. A gente vai arrumar a sala no CSS, né? Então, por isso que a menininha aqui com CSS está representando a aparência. E o JavaScript lá no final, mas a gente vê o JavaScript mais adiante, né? A gente dá uma comentada só sobre o que é o JavaScript, é a interação do usuário com a página. Aquele menu que desliza, um efeito que tu possa ter na página, cadastrar alguém no formulário, por exemplo, né? Colocar as informações do formulário em um banco de dados, por exemplo. Deixar, né, o site interativo, dinâmico, que a gente fala. Então, bem importante a gente saber qual a função de cada uma dessas coisas que vamos estudar. Então, para começar, né, vocês criaram esse site no Code. Eu estou usando a apresentação aqui da primeira, né, que a gente fez na aula inaugural, que lá, como eram duas trilhas, eu preferi fazer isso hoje. E daí a gente também tem o assunto agora da segunda atividade, né? Então, vocês criaram um site no Code. Quem não criou ainda, pensa aí no assunto, né? Com essas dicas que a gente falou, porque às vezes a gente tem muita crise de criação. Meu Deus, o que que eu vou fazer, né? E aí não parece assim que dá um branco geral que a gente não consegue fazer. Mas pensa no que a gente comentou, né? De repente fazer sobre um assunto que tu gosta, um assunto que tu trabalha para alguém que tu conhece, né? O que, tem muitas possibilidades, né, para vocês criarem. Vocês viram lá que esse site ele tem requisitos, né? Então tem menuzinho, pede um menu, um botão, um link interno e externo. O que que é o link interno? Quando tu clicar no botão, ele ir para algum lugar do próprio site, né? Um externo seria ir para uma página, para outra página, né? Para outro site.
Texto com imagem, com fundo colorido. Eu tô lembrando de cabeça aqui, tá? Um formulário, né? O formulário do Google Sites, que ele já deixa criar lá no. Como vocês têm o Google Sites, vocês também têm o Google Forms. Então, para colocar um formulário no site de vocês, vocês precisam criar primeiro o formulário e depois, né, anexar ele no site. Um mapa, a gente consegue compartilhar o link do mapa, né? A gente vai ver isso mais adiante depois, mas só quando a gente insere links, ali a gente pode incorporar um mapinha, né? Então pede um mapa. A gente também pode incorporar um vídeo do YouTube, porque pede, né, um mapa, o YouTube, um rodapé com o nome de vocês, uma imagem com um texto em cima, né? Uma imagem com plano de fundo. E eu acho que é isso, né? São esses requisitos que estão descritos lá para vocês colocarem na página. Como vai fazer, cada uma vai bolar a sua ideia aí, porque o bom da nossa área é que a gente passando a mesma tarefa, as pessoas são diferentes, a lógica é diferente, né? Como cada um vai fazer, é diferente. Então, é a mesma tarefa, mas vamos ter várias coisas diferentes, né? Vários sites diferentes. E aí, que nem eu falei, ai, como é que faz o negócio do mapa lá? Tem o manual, ou para quê? É que daí depende de como cada um gosta de estudar. Eu, Rafaela, particularmente, prefiro vídeos, né? Então, eu sempre vou para o YouTube e sempre busco informação no YouTube. Mas se tu gostar de documentação, tem o link lá, né, com o tutorial do Google Sites. Ou pergunta na inteligência artificial como faz, ela vai te dar o passo a passo para tu fazer. E assim vocês vão ir conseguindo montar aí o site de vocês. O que que é preciso para trabalhar com o Google Sites? Só ter um e-mail do Gmail. Só que quando vocês forem procurar pelo Google Sites, cuidem, né? Eu vi lá vocês comentando no grupo também, que tem o Google Workspace, que é voltado para empresas. Aí esse tem que pagar, né? Ele te dá uns dias gratuitos ali, mas tem que pagar depois. Tem daí logo, acho que é o segundo link que aparece, que aí sim é o do Google Sites, né? Que é gratuito, que vocês acessam pelo Gmail. Sabem quando vocês abrem o Gmail e tem aquelas bolinhas do lado ali? Ali tem o Google Sites ali que vocês conseguem já acessar por ali. E ele é gratuito. Aí sempre, né, você encontrará todas as orientações e conteúdos respectivos a cada semana na nossa plataforma. Aí as redes sociais, né? A gente também, o que é mais ativo da gente é o Instagram, mas a gente também tem o LinkedIn, né? Caso vocês queiram fazer o perfil e marcar descodificadas lá, o Face e o site da Descodificadas, que é descodificadas.com.br. Vou compartilhar a outra aqui agora, a outra apresentação, para a gente comentar sobre a de hoje. Então, aí já tem, né, essa primeira tarefa que eu já vi que algumas pessoas estão desenvolvendo, e agora vamos para que seria a de hoje, né? Deixa ele carregar aqui. Aí o bom dia de novo, né? Que eu ia dar. Daí a partir da semana que vem eu só vou ter uma apresentação, tá? É que hoje eu queria comentar ainda da aula passada da mentoria passada para a gente ficar alinhado. Então, depois que então, qual é a proposta da trilha 1? Vocês criaram aquele site no Google Sites, né? Quem não criou vai criar ainda. E aquele protótipo, que vai ser um protótipo, né? Qual é a nossa ideia, a nossa proposta? Criar um protótipo e depois desse protótipo pronto, vocês fazerem esse mesmo protótipo em HTML, CSS e futuramente JavaScript, porque vocês vão trabalhar nesse site aí na trilha 1 e vão deixar esse site redondinho lá na trilha 2, tá? Então, é como assim, expectativa e realidade, né? Porque é difícil a gente criar alguma coisa do zero, né? Sem ter um rascunho, digamos assim, alguma coisa. A gente começar lá no HTML colocando coisas, né? Então, aí é muita tentativa e erro. Se tu já tem um protótipo, tu já está direcionado, né? A gente já está direcionado. Porque daí a gente vai olhar,
tem o cabeça a gente sempre vai começar sempre não, né, mas normalmente a gente costuma começar de cima para baixo. Então, desenvolver o cabeçalho, colocar um logo, né, que ele pede também para colocar um logo, colocar um menuzinho, né, depois o plano de fundo. Mas assim, nossa, Gabriel, que me ferrei, fiz um site bem complicado. Não, mas calma. A gente vai, como é que daí a gente vai trabalhar? A cada mentoria, eu vou passar um pouco de conteúdo para vocês, vou mostrar exemplos, né? Para vocês irem fazendo também. Vocês não vão fazer tudo de uma vez. Então, a gente primeiro vai aprender as tags, né? Como usar as tags. Depois vocês vão aprender como colocar imagens, né? Como fazer links. Ah, a gente vai ir aprendendo passo a passo como ir montando esse site. Eu vou ajudar vocês aí passo a passo como. Então não precisa ficar ansioso, ansiosa que ao longo da trilha, né, a gente vai vendo, cada mentoria vai ser um pedacinho, né? E aí vocês vão durante a semana trabalhar aquilo que vocês aprenderam naquela mentoria, tá? Para já ir começando a fazer. Então não fiquem preocupados que no final dá tudo certo, tá? Mas aí, claro, vai da dedicação de cada um, né? Estudar, muita paciência, gente. Front-end é muita paciência, porque a gente faz, não dá certo, faz de novo, não dá certo, tenta assim, tenta assado, né? Até achar, não, isso aqui que eu quero, tá? Importante também vocês irem entendendo o que que vocês estão fazendo, né? Não só colocar as coisas ali por colocar, ou porque viram um exemplo, ou viu um exemplo, né? Ah, eu vi que lá tem que usar div. Mas por que a gente vai ver, né? Mas por que tem que usar div? Por que tem que usar tal tag, né? Qual o significado de colocar cada coisa lá? A gente vai vendo tudo passo a passo. E para desenvolver esse site, a gente vai usar o Visual Studio Code, tá? Que é esse azulzinho. Depois eu vou compartilhar a tela e mostrar ele para vocês. O Visual Studio é a plataforma mais utilizada, né, que a gente tem para desenvolvimento. Pode ser usado no Windows, no Linux ou no Mac, dependendo da máquina e do sistema operacional que tu usa. Pode fazer em celular? Até pode. A gente tem uma versão do Visual Studio online, só que vai te dar muito mais trabalho, né? O ideal é que tu tenha um computador para desenvolver, né? Porque no celular vai ser diferente como carregar as coisas, né? Onde procurar os arquivos que tu vai precisar ter no teu projeto. Então, quem tem tablet também vai precisar usar o online, o Visual Studio Online, porque o sistema é diferente, né? Android. Então, seria a mesma coisa que o celular. Então, tem todas essas questões, né? O Visual Studio fica melhor usar ele num PC, ou num Note, né, ou num PC, que vocês tiverem aí. Porque senão depois vai começar vocês vão ver, né, o conteúdo, os arquivos que a gente precisa subir para o projeto e tal, pode ficar, não que seja impossível, tá, mas fica mais difícil no celular. A gente tem também depois outra plataforma que eu já vou mostrar para vocês, que seria um paliativo, assim, para a gente também trabalhar. Mas por que este, né? Então, porque é o mais utilizado para programação web, por que que a gente vai usar o Code, né? A, a maioria das empresas usa, possui várias extensões que facilitam o desenvolvimento. As extensões são complementos. Então, por exemplo, no Visual Studio a gente vai poder programar, usar o HTML, CSS e o JavaScript, a gente vai poder usar Python, a gente vai poder usar o PHP, a gente vai poder usar a linguagem que a gente quiser através dessas extensões, né? A gente consegue configurar ele para usar outras linguagens também, né? Depois no futuro lá, se vocês quiserem aprender outras coisas, a gente consegue usar, fazer pelo Visual Studio. Tem muitos vídeos explicando como funciona, né? Tem bastante conteúdo complementar, porque isso é importante também, a gente usar alguma coisa que já tenha bastante gente falando para poder auxiliar, né? A gente não precisar resolver tudo sozinho. E para a gente também conseguir resolver, né? Aprender como faz. E a gente também pode deixar ele com a nossa cara. No material, vocês vão ver que eu deixei
o endereço das aparências, né? Eu consigo configurar temas também no Visual Studio. Então, posso deixar o código colorido, menos colorido, mais claro, mais escuro. Não sei se vocês viram aí, mas o programador usa tela escura para tudo, né? No meu aqui, até o Word é escuro, é preto. Parece assim que eu não consigo aprender. O Git é preto, o GitHub, a gente vai falar mais adiante do GitHub. Tudo é, tudo é escuro. Parece que eu não sei usar as coisas no modo claro, né? O Visual Studio também é tudo pretinho, né? Então, eu vou mostrar para vocês depois ele ali para ver. Porque parece que claro assim força demais, né? Então, o escuro fica mais agradável de trabalhar. Como complemento, né, eu falei também, a gente tem o CodePen, que pode ser usado como ferramenta complementar, né, aos seus estudos. Ele é online, então, por exemplo, está no trabalho ou está no transporte, né, está se deslocando, tu só precisa criar uma conta e sair usando, né, não precisa fazer instalações de nada e tu consegue usar ele de forma online. O Visual Studio, a gente precisa baixar ele na nossa máquina, né, que nem eu falei, tem a versão online, mas o que a gente vai usar é ele baixado no nosso computador. Excelente para praticar HTML, CSS e JavaScript em qualquer dispositivo. Ele pode ser também usado como portfólio. Já vou mostrar esse ambiente para vocês, que assim, vocês podem desenvolver no Visual Studio, né? E depois vocês podem criar um projetinho lá no CodePen, esse mesmo projeto do Visual Studio, né? Colocar lá no CodePen e para servir de portfólio, né? O que que é o portfólio? São coisas que eu sei fazer. Então, se a gente se candidatar a vagas, a gente pode colocar o link do CodePen, por exemplo, para mostrar o que a gente sabe fazer. A gente tem o GitHub também, né, que é uma rede social de código, que vocês também vão aprender a usar no primeiro momento de uma forma mais simples, aqui na trilha 1, né, porque a ideia não é complicar nem deixar ninguém apavorado, porque o GitHub às vezes ele é um pouco chato, né, dá uns erros estranhos lá que é difícil, então, para quem está começando, de repente, pode parecer, né, assim, eu não quero deixar ninguém ansioso nem com medo, achando que não vai aprender. Então, esse CodePen também serve como portfólio. Então, tu pode mandar o link, né, e eu já vou mostrar para vocês como ele deixa exposto ali os projetinhos, né, como fica bonito de ver as coisas no CodePen. Não sei se alguém já conhece. A Gabriela, eu também uso o Drácula, Gabriela, também gosto do tema do Drácula. A organização dos projetos. Então, agora eu vou mostrar para vocês como a gente começa, né, a usar o Visual Studio. É uma boa prática a gente se organizar, né? A gente ter tudo organizado. Então, uma boa prática quando se trabalha com projetos é a organização. O que que a Rafa quer dizer com isso? Que assim, vocês vão começar a fazer o site de vocês, né? Esse que vocês fizeram no Google Sites, vocês vão começar a desenvolver ele em código agora. Então, vocês vão criar uma pastinha só para o site de vocês. E tudo que diz respeito a esse site, imagens, arquivos de textos, sei lá, o que vocês colocar, vocês vão usar no projeto de vocês precisa estar todo dentro de uma única pasta, né? Essa é a organização. Porque senão o projeto não vai rodar, o Visual Studio não vai saber pegar, né, de lugares diferentes as informações. Precisa estar tudo dentro de um lugar só. Então, aí vocês vão ter que se organizar. Vão escolher um lugar na máquina de vocês, onde vocês vão criar as pastinhas, né? A pastinha do site. Depois vocês vão ter outras tarefas, né? Lá no CSS, vocês vão ter outras tarefinhas separadas. Mas, aí vocês vão criar uma pasta para cada tarefa, né? A gente não vai misturar as estações, porque senão fica muito confuso. E daqui um pouco vocês vão entender, né, o que eu tô falando, como essa organização. Então, cada projeto deve ter sua própria pasta contendo todos os seus arquivos. Dessa forma, evitamos a perda de arquivos e possíveis erros. Por exemplo, se não colocar as imagens, né, no projeto, elas não vão ser carregadas no site. Que nem quando a gente carrega lá para o GitHub, né? Lá naquele desafio, eu pedi para quem quisesse pular para trilha 2 direto, quem já sabia fazer alguma coisa já em CSS HTML, né? Para quem já conseguisse montar
aquele sitezinho lá com aqueles requisitos, colocar no GitHub. Tinha que ter o cuidado, né, de colocar o HTML, o CSS e todas as imagens que usou, porque senão senão na hora de renderizar não carrega, né, porque ele não vai encontrar as imagens. Tem que estar tudo junto no mesmo lugar. E dessa forma evitamos a perda de arquivos e possíveis erros. Gabriela, é até às 9, Gabriela. Até às 9 horas. Uma horinha de mentoria. E o Git, né, que eu estou falando aqui. Então, é uma plataforma baseada na web para controle de versão e desenvolvimento colaborativo de software. Ele permite que os desenvolvedores hospedem e revisem códigos, gerenciem projetos e criem software com outros desenvolvedores em todo o mundo. Então, lá no Git, a gente vai, da mesma forma que a gente faz em outras redes sociais, a gente pode seguir desenvolvedores, né? Ver os conteúdos que eles desenvolvem, a gente pode fazer cópias de conteúdos, porque a gente pode disponibilizar de forma pública ou privada o conteúdo que está lá. Por exemplo, ai, nossa, tá muito feio, que não quero que ninguém veja, mas eu quero deixar no Git. Tu deixa o teu repositório como privado, tá? E assim, que é isso? Que a Rafaela tá falando? Mas eu vou explicar tudo bonitinho, né? Só tô falando de coisas que a gente vai usar no decorrer da trilha. Então, em um primeiro momento, vocês podem já criar uma conta no GitHub, né? Para já ir começando. E aí, vamos lá. Então, qual é a tarefa dessa semana? É vocês instalarem o Visual Studio no computador e terminarem de desenvolver o site de vocês. O que que é o Visual Studio, então? Vou mostrar aqui para vocês. Compartilhar minha tela aqui. O Visual Studio. Tá, vai lá, corta. O Teams, ele não deixa a gente às vezes fazer as plaquinhas. Então, o Visual Studio, você tem o link ali, né? Vocês vão abrir uma abinha lá, vocês vão digitar Visual Studio. Ó, tem o online, o editor online, né? Que a gente encontra fácil na internet. Para quem não tem computador, tá? Mas eu não, ele tem a mesma aparência do outro, só que tudo de forma online. A gente vai usar o que a gente faz download, né? Então, Visual Studio. E a gente vai entrar na página do Visual Studio. Ele é bem didático, tá? Não é difícil. Então, tu vai clicar para baixar o Visual Studio, né? Ele vai te perguntar aqui em qual sistema operacional tu vai querer baixar. Cuidado que tem ó, eu tô no errado aqui, ó. Eu quero o Visual Studio, não quero o Visual. O roxinho, ele é para desenvolvimento web, tá? Studio Code. A Rafaela podia ir lá também no material, né, que tem, ó, Visual Studio Code para Windows. Então, aqui ele já te dá direto caminho para tu baixar no Windows. Aí, quando tu clicar em baixar, tu só vai seguindo os passos, tá? É bem intuitivo. Aqui ele já até baixou para mim, ó, já fez o download do Visual Studio. Aqui no material da trilha, eu deixei aqui na trilha 1, na trilha 2, tem o material do Visual Studio aqui. Vocês vão ver que vai estar lá como instalar, né? O que que é o Visual Studio, o link para baixar, né? Para ter certeza de qual link está, como abrir um projeto, como explorar, já vou falar isso com vocês também. Algumas áreas, o Marketplace aqui para ver algumas extensões, para baixar, eu já vou dizer o que que é isso também. Um lugar para customizar, né? Os temas que a gente tem para customizar, para deixar. Aqui tem o VS Code Themes, né? Com alguns temas para vocês baixarem e deixarem como vocês quiserem. Aqui eu já até coloquei o Dracula, né? Que é um dos mais utilizados. Ele deixa também com os ícones, né? De cada linguagem que a gente vai usar. E outras coisas aqui para vocês darem uma olhada, tá? Mas algumas coisas aqui a gente vai também aprender na prática. E um vídeo do YouTube. Sempre nos materiais
vai ter um conteúdo complementar para vocês darem uma olhada, tá? A estrutura de páginas aqui também, o GitHub, falando um pouco sobre o GitHub e sobre o CodePen. Mas eu estava no Visual Studio primeiro, né? Então, aqui no Visual Studio. Essa aqui vai ser a aparência dele, tá? Na hora de instalar, tem como configurar a linguagem, mas se por acaso tu passou, né? Não colocou em português, a gente tem uma extensão para deixar ele em português também. Mas assim, qual o passo a passo? Vocês vão fazer o download e vão executar, né? Ele vai se perguntar algumas coisas ali. No material tem ali as instruções como instalar certinho. No final vai ter essa aparência aqui para vocês. Ele começa em branco, né? Sem nenhum arquivo aberto. E aí, a gente, para começar a estilizar ele, a gente vai ter extensões. As extensões são esses quadradinhos aqui, né? E aí a gente procura por aqui mesmo e clica em cima dela, por exemplo, o Live Server. Vocês vão precisar dessa extensão Live Server. Ó, Live Server. Eu já tenho ela instalada, não é essa. Essa aqui, ó, com esse símbolo aqui. Aí a minha já está habilitada, né? Vocês vão clicar em instalar e habilitar. O que que essa extensão vai fazer? Ela vai carregar e vai atualizar o site em tempo real. Então, conforme a gente vai desenvolvendo, ela já vai mostrando para a gente como as coisas vão ficando. Mas isso a gente vai ver na semana que vem, né? Essa tarefa dessa semana é terminar o site e deixar tudo instaladinho já no computador. Então, essa extensão vocês precisarão ter, né, para fazer esse carregamento online, que eu já vou mostrar para vocês. E depois as extensões, né? Por exemplo, o Drácula ali, o Drácula. Como procurar pelo Drácula? Só digitar Drácula aqui, né? Para os temas. Tá tudo misturado. Os temas, né? Drácula. Ó, Drácula Teme, que tem vários Dráculas, né? Então, esse Drácula aqui tem essa aparência, ó. É um pouquinho mais suave para os olhos. Em cores cor-de-rosa, verde, azul. Aí tem outros, né? A gente vai clicando, olhando a aparência. E aí, quando. Essa aqui eu gostei, vou usar essa. Só instalar, tá? E aí, assim para todas as outras extensões. A gente digita o nome dela, no momento que a gente gosta, a gente instala, tá? E aí, como a gente trabalha no Visual Studio? Então, aqui, para instalar coisas complementares, são nesses quadradinhos, tá? Tem muitas outras coisas aqui, mas a princípio a gente vai usar as extensões e os arquivos aqui, o explorador de arquivo. Como ele começa vazio, ele não tem nada aqui nesse explorador de arquivos, né? Então, como eu falei para vocês, a gente precisa ter uma pasta com o projeto da gente. Porque quando a gente abre o Visual Studio, ele sempre pede para a gente abrir uma pasta para trabalhar no projeto. A gente pode até abrir um novo arquivo aqui. A gente tem as opções de novo arquivo de texto, novo arquivo que a gente vai dizer se é HTML ou CSS, uma nova janela. Mas o que que normalmente a gente faz? A gente cria uma pasta lá em meus documentos, por exemplo, né? Vai em abrir pasta, procura essa pasta, né? Deixa eu achar uma. Vou criar uma pasta aqui em documentos aqui, uma nova pasta, como teste. E vou selecionar a pasta. Eu já tenho uma teste, então vou criar um teste 2 aqui, teste 2. E vou selecionar essa pasta. Então, abro o Visual Studio. Posso criar a pasta antes, né? Ou junto, como eu fiz agora, né? Nesse momento. Mas eu preciso de uma pasta. Por quê? Essa vai ser a pasta do meu projeto. Aqui eu também consigo, né, renomear essa pasta, se eu quiser depois. Posso dar um F2 nela aqui. Não, não posso. Não deixa, mentira. Eu posso só os arquivos. Para renomear a pasta tem que ser no local de origem da pasta. Já ia falar bobagem aqui. E aí, dentro dessa pasta, eu vou começar a criar meus arquivos. Como a gente vai começar a trabalhar em HTML, o primeiro arquivo dessa pasta vai ser o index.html, tá? HRML não dá, né?
senão ele nem reconhece. Agora aí sim eu tenho que renomear, HTML. Ó, quando eu coloquei HTML, o HRML antes ele não reconheceu, né? Não mostrou esse ícone aqui que é o do HTML. Quem mostra esses ícones são as extensões, então é legal usar a extensão até para a gente identificar qual arquivo é de quem, né? Então, criei meu primeiro arquivo index aqui e vou começar a trabalhar nele. Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre que aprende alguma coisa é a gente se livrar da maldição. Vocês já ouviram falar da maldição da programação? A gente tem que criar, né? Sempre que iniciar alguma coisa nova, um programinha que diga Olá Mundo, para a gente se livrar da maldição. Então, isso aqui está sendo gravado, eu quero que vocês repitam esses passos aí depois que instalarem, tá? Então, criou o arquivo, vocês notem que do lado aqui tem novo arquivo, nova pasta, né? Criei um novo arquivo, coloquei um nome para ele, index.html. E aí, a estrutura desses arquivos tem um monte de informações ali que fica ruim de decorar, digamos assim, né? A gente saber de cabeça o que tem que colocar. E aí, o Visual Studio, nesse sentido, ele é muito amigável com a gente. Ele nos ajuda, né, a preencher muitas coisas. Então, quando a gente cria um arquivo HTML, a gente coloca um ponto de exclamação e vão aparecer duas opções. A gente vai escolher a primeira. E aí ele já vai montar a estrutura do arquivo HTML para gente. A linguagem aqui, que sempre vem em inglês. Sabe quando a gente abre um site e fica aparecendo aquele português, inglês, a gente quer traduzir para o português? Então, para não ficar aparecendo aquele pop-upzinho, a gente vai dizer que o site da gente é em PTBR. Vai ser no português do Brasil que esse site vai ser desenvolvido. Esse document aqui é o título que aparece na abinha do navegador. Então, eu vou trocar esse aqui para meu primeiro programa. Ou meu primeiro site, né? Meu primeiro site. Onde está? Meu primeiro site. Depois eu vou mostrar para vocês onde isso aqui aparece. E aí, dentro do body, que vai ser o corpo do nosso site, na mentoria que vem, eu vou fazer um passo a passo de novo com vocês. Vou falar sobre todas essas tags que estão sendo usadas aqui, tá? Mas eu quero que vocês iniciem. Então, para iniciar, vocês seguindo esses passos aqui, vocês já vão fazer esse primeiro site, né? Então, o body, que é traduzido para o português é corpo, né? Vai ser o corpo do site, o corpo que vai ser mostrado lá no navegador. A gente vai colocar um H1, a gente digita H1, dá Enter, ele já monta a estrutura, né? Que toda tag tem que ter uma abertura e um fechamento. E aqui dentro desse H1 eu vou escrever um Olá Mundo para, né, a gente ter sorte aí na carreira. Então, um Olá Mundo. E pronto, meu primeiro site está criadinho. Já vejo, Gabriela, é que eu não consigo ver teu chat agora, tá? Já tu tá levantando a mão, já, a gente já conversa. Então, lembram da extensão Live Server? Ela vai ser usada no HTML. Então, de que forma? Eu vou clicar com o botão direito, né? A gente usa o esquerdo, a não ser que tu inverta os botões do mouse. Vai vir aqui, vai clicar em Open with Live Server, abrir com Live Server. O que vai acontecer? Vai renderizar meu site na tela. Então, esse aqui vai ser o primeiro site de vocês. Lembram lá do título que vocês colocaram? Tá lá, ó, na abinha, meu primeiro site. Tá? Então, aquele título lá que tem lá é esse que vai aparecer aqui. Depois a gente vai aprender que a gente consegue colocar o ícone aqui, né? Que nem nas outras páginas, né? Que todos têm os íconezinhos ali pra gente colocar e tal. Mas aqui está o primeiro site, ó. Deixa eu botar aqui. Ó. E é isso que o Live Server vai fazer, ó. Ele vai renderizar em tempo real o que eu escrever ali. Se eu colocar outro aqui, um H2, por exemplo, ó, notem que ele já vai construindo aqui do lado. No H2, quero muito aprender HTML. Ele já vai renderizando em tempo real, né, aqui do lado. Então, tudo que eu fizer aqui, eu já consigo enxergar aqui, né, como está fazendo, como eu estou montando o meu site, certo? Então, fica aí para vocês o desafio, né, de instalar o Visual Studio.
instalar a extensão do Live Server. Live Server, tem lá no material Live Server, para vocês, Live Server com esse símbolo, tá? Para vocês conseguirem renderizar o código de vocês em tempo real, como eu estou fazendo aqui. Depois, vocês vão lá no arquivo, né? Vocês vão abrir uma pasta, ou selecionar a pasta, ou criar a pasta que vocês querem abrir, né? No caso, a minha foi o teste 2. Dentro dessa pasta, na primeira opção aqui, ó, novo arquivo, vocês vão clicar, escrever index.html e colocar o ponto de exclamação, né? Dar Enter, ele vai criar a estrutura, depois trocar o idioma para português, o title aqui, que é o título que aparece no meu navegador, né? Posso encolher aqui. Título, colocar o título do site de vocês e essa pequena estrutura dentro do body, tem que estar entre essas duas tags, o Olá Mundo, e aí uma outra frase que vocês queiram testar para ver aparecendo, certo? Então, essa é a tarefa de vocês, instalar o Visual Studio e deixar ele prontinho para a gente já na semana que vem já começar a desenvolver. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, enquanto eu estou compartilhando a tela aqui, é o CodePen. Lembra que eu falei do CodePen, né? Então, deixa eu fechar aqui. O CodePen é uma plataforma online que a gente também pode desenvolver, né? Que nem eu falei, a gente não precisa instalar nada, só precisa criar uma conta. Então, vocês vão codepen.io, né? Vai pedir para vocês fazerem o cadastro, pode cadastrar com o Google, coloca nome, senha ali, um cadastro normal. E aí, começar a criar os trabalhinhos de vocês. Depois, antes de fazer o cadastro, ele não tem essa aparência, né? Aí vocês vão fazer, vai aparecer a fotinho de vocês ali e esse ambiente aqui. Aí vocês vão clicar em Pen, aí olha só como ele funciona. Ele já nos dá os três compiladores aqui, né, para a gente trabalhar. Como a gente vai ver só HTML, no primeiro momento, a gente vai usar o HTML. Aqui tem as formas que eu quero que mostre. Eu vou deixar assim do ladinho para aparecer aqui do lado. Então, esse aqui é como se fosse o site que eu mostrei lá, renderizado pelo Live Server, que ele aqui já mostra tudo em um lugar só. Então, aqui eu não preciso criar aquela estrutura lá do ponto de exclamação. Aqui eu já posso vir direto, ó, com H1. Só que aqui ele não nos... vai deixar. Ele não nos ajuda tanto como o Visual Studio, né? Então, eu vou escrever um H1, Olá Mundo, né? Vou ter que fechar a tag. Ele já renderizou ali, mas eu tenho que colocar a sintaxe corretinha. Então, o H1 e pronto. Tá lá meu H1 renderizado como lá no Visual Studio, tá? Então, é uma forma online da gente também criar projetos, né? Só que aqui a gente não consegue anexar arquivos depois. A gente só consegue usar coisas que estão online. Por exemplo, as imagens, a gente não vai conseguir baixar a imagem para o projeto, a gente vai conseguir usar a imagem com o endereço dela online. Isso aí eu vou explicar também para vocês depois. Mas se essa imagem for tirada do ar, né, vai sair do nosso site também. Então tem essas coisinhas aí. E aí, olha só, depois que tu vai criando os projetos, quando a gente vê o nosso trabalho, sair daqui, ele fica todo exposto, ó. Então são todas as coisinhas que eu já fiz aqui. Tá feio, tá? Não tá organizado, não tá bonito, porque eu não estou tendo tempo para criar coisas novas. Mas assim, tudo que a gente faz e salva vai ficando aqui. E aí, se alguém quer olhar, né, o projeto, o trabalho da gente, só precisa clicar em cima, ele já mostra o código HTML, o CSS, o JS que foi usado e o que foi feito, né? A pessoa já pode usar ele ou ver o código, né, do jeito que quiser. A gente pode também usar o fork para compartilhar códigos de outras pessoas, né? Se a gente quiser incorporar coisas, a gente pode procurar outros projetos aqui, por exemplo, vou procurar por gato, projetos que envolvam gato. Search. Gato não tem. Então, cat aqui, cat. Não, mas eu não quero nas minhas coleções. Eu quero procurar geral aqui, gatos.
na época eu estava procurando meus próprios projetos. Ali eu não tenho nada com gato. Ó, gatos, algum projeto que envolva gato. Aí ele vai começar a mostrar, né? A gente começa a navegar para ver. Aí, conforme o que te chama atenção, tu pode abrir, né? Então, um carrinho de compra aqui, por exemplo. E assim por diante, né? Daí a gente tem que pesquisar, porque o gato não veio nada de interessante, né? Gato. Ah, esse gato é legal, só que esse gato aqui já é com CSS um pouquinho avançado. Olhem que a gente pode criar só com CSS, né? Só com HTML e CSS. A gente pode, inclusive, fazer movimentos, né? De objetos. Esse gatinho aqui eu acho muito legal para mostrar. E aí, como é que faz? Tá escrito aqui do lado, ó. Tá todo o código disponível para alguém, né? Se quiser criar também, certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa mentoria. Eu paro de compartilhar a tela aqui. Que eu sempre estouro o tempo, né? Já são 9 horas. Deixa eu ver o chat aqui que vocês escreveram para mim que eu não estava vendo. Ah, deixa eu ver o que eu respondi aqui. O marketing, parei no marketing, né? Estou de front de IA. Então, não iremos codar, será mais no estilo da primeira atividade. Não, vocês vão colocar a mão na massa, vocês vão baixar o Visual Studio Code e vocês vão começar a desenvolver aquele protótipo do Google Sites em código. Mas a tarefa dessa semana é terminar, para quem não terminou, o Google Sites e deixar o ambiente pronto, porque daí na mentoria que vem a gente já vai começar a desenvolver coisas ali, né? O que eu quero que vocês façam nessa mentoria, nessa semana, terminar, como eu falei, né, terminar o site, instalar o Visual Studio e já fazer aquele primeiro projetinho ali, criar uma pasta e se livrar da maldição, né, que todos os cursos que vocês forem fazer, eles brincam, né, com essa questão da maldição aí. Mas é bobagem, né, a gente, só para brincar. O HTML e CSS faz parte do código, sim, vai fazer, mas codar irão sim, tá? Mas se tu quer aprender JavaScript, tenta procurar no jogo. Sim, tem até aplicativos tipo Duolingo, né, para aprender o JavaScript. Mas assim, sugestão para quem é iniciante, vamos por partes, né? Vamos criando por partes assim, vamos passo a passo para chegar lá. Claro que se quiser estudar também, né, não tem problema. A Su tá ansiosa, Su, sim, vamos codar. Não, o no code, essa primeira tarefa foi só para vocês criarem um protótipo. Aí o que que vai acontecer? Lá no final da trilha, eu vou olhar o protótipo e vou olhar o que vocês desenvolveram em código, tá? Me ferrei, eu fiz um site bem complicado. Não, mas depois vão ver que não é. Preto cansa menos a visão, exatamente. Mais aula até às 9, sempre das 8 às 9. Eu já estourei uns minutinhos aí, mas vou tentar me controlar na próxima. Ah, header, main, footer, a gente vai ver isso depois, a estrutura, na próxima mentoria a gente vai falar da estrutura do HTML, aí a gente vai colocar as coisas, falar por que que a gente coloca as coisas, calma, tudo certinho. Ah, tá. Gente, que desesperador, não é desesperador, não fica nervosa. A Michelle aqui, não é. Calma que tudo dá certo. A maldição, qual é a maldição? É de não aprender. Dizem que se a gente não fizer o Olá Mundo, a gente não vai aprender direito. Onde fica esse link do Drive com os arquivos que você está apresentando para baixar? Não sei se esses arquivos eu vou disponibilizar no Moodle. Os arquivos ali são meus, né? Que eu também tenho organizado ali em pastas para saber qual arquivo é de quem. Aquela ali é a minha organização. Aí vocês vão fazer a de vocês, né, em casa. Ah, que mais aqui? Já te abro para ti, Gabi. Deixa eu só terminar aqui o chat. Tem lista de presença, assim, fica livre para vocês, né? Conforme cada um pode. A gente sempre tem a mentoria ao vivo nas segundas para esclarecimento de dúvidas, né? Ajudar vocês em alguma coisa que vocês não tenham conseguido, mas não é obrigatório assistir a mentoria. Por isso que ela fica gravada também, né? Para
vocês assistirem depois. Só que assim, todas as informações a gente tira na mentoria. Então, se tu não assistiu ao vivo, assiste depois. Porque algumas pessoas ficam perguntando, qual é a tarefa da semana, tal. Tudo foi explicado aqui, né? Tudo a gente esclarece aqui. Claro que também não tem problema de perguntar, mas assim, sempre dá uma olhada antes, né? Para ver o que que foi falado, o que a gente falou, o que que a gente combinou. Tem problema mudar o tema do protótipo? Não, não tem problema, pode mudar. A Gabi tem que ir. Quem é que tinha levantado a mãozinha lá que abaixou agora? Pode falar, que eu já terminei o chat aqui. Ou já respondi tua dúvida. Tinha visto uma Gabriela, não é tu, Gabriela? Tinha levantado a mão. Não é outra Gabriela? Quer falar, Gabriela? Não fiquem tímidas, podem abrir aí. Se não quer abrir a câmera, tudo bem, é só abre o microfone. Tá bem baixinho, eu não tô te ouvindo, Ana. Eu, eu quase não te ouvi, Ana, tá bem baixinha a tua. Foi só eu que ouvi baixinho ou vocês também ouviram baixinho? Acho que tu estava só esclarecendo que tinha levantado a mão. É, tá. Teu volume tá bem baixinho. Ah, tá, Renata. É, às vezes sai e entra de novo, mas a gente já vai encerrar a mentoria. Não quer escrever no chat aqui? O que tu falou para nós? Ah, entendi. Mas vocês podem desmutar, né? Só desmutar e falar, hein? Ah, entendi. Se tinha presença, sim. A gente não faz lista de presença, né? Como eu falei, fica por vocês. Como vocês puderem, né? E preferirem. Se preferem só assistir a gravação depois, o ruim de assistir a gravação é que vocês não conseguem interagir, né? A gente está aqui agora, podem abrir aí o microfone se quiserem para falar, tirar alguma dúvida. Não? Eu, Rafaela. Diga. Rafa, me diz uma coisa. Então, o único prazo que realmente precisa seguir ali para continuar seria ali no final da trilha, porque até lá a gente pode ir fazendo todo o processo de acordo com o que é possível para cada um. Sim, só que assim, tem algumas tarefas que vão ter prazo de entrega. Por que que a gente coloca prazo de entrega? Porque se a gente for trabalhar em algum lugar, a gente precisa se organizar, né? E fazer entregas. Então, para vocês já irem treinando isso aqui também. Então, vai ter entregas que vai ter a data de entrega uma semana depois e mais uma semana com atraso. Mas esse atraso não vai prejudicar vocês em nada, tá? Só vai aparecer ali que foi com atraso, até para vocês, né? Ai, tá acabando o tempo, vou correr atrás. Mas não prejudica em nada em relação a notas, nem nada. Que nem eu falei para Tá, vocês na aula inaugural, né? A gente não está preocupado com a nota, a gente quer que vocês se desenvolvam, tá? perfeito, obrigada. Tá bom. Adriane, pode falar? Uma dúvida, onde que eu vou encontrar depois a gravação? A gravação vai estar no Moodle, eu vou disponibilizar. Vai ter a foto da capa da trilha no Moodle, e ali vai ter o link para o vídeo no canal do YouTube, né? Então, tu pode seguir o nosso canal no YouTube ou acessar ali pelo Moodle. Sempre vai estar lá depois, agora, quando eu encerrar, a gravação vai ser gerada, né? Eu já vou disponibilizar lá com o material de estudo da semana. Certo, obrigada. Tá? Mais alguém? Não? Então, vou encerrar, meninas, meninos, meninos, meninas, na verdade, o pronome, desculpa. Vamos encerrar, então. Bons estudos. Dúvidas, vocês podem ir respondendo lá, né? A gente vai se ajudar. Vocês são muitas, eu sou uma. Então, lá no grupo, né? Quem puder ajudar, ajuda, ajuda o outro. Lá no grupo de estudos também, né? Vocês estão se reunindo lá para estudar, e é isso aí.
vamos juntos, né, trilhar essa trilha de fronte aí, né? Vamos desvendar essa trilha de fronte. Uma ótima semana, estou à disposição para dúvidas. Até semana que vem, no mesmo horário. Então, tá sempre o link lá também no mural, né? Como eu mostrei na aula inaugural. O link da mentoria tá lá. Talvez eu não coloque sempre no grupo, né? Mas já vai estar no grupo ali também o link. E assim vamos em frente, tá bom? Uma ótima semana. E nos vemos na próxima segunda. Tchau, tchau.